Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa, reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube. Tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, sétimo colocado no Brasileirão, né? O campeonato está terminando a rodada, né? Nesse momento, Sport e Botafogo vão se enfrentando no Engenhão, melhor Botafogo, Sport, 1-1, placar do primeiro tempo, a segunda etapa acabou de começar. Independente do resultado, o Cruzeiro termina a rodada na sétima colocação. Se tiver empate, o Sport fica com o sexto lugar. Se o Sport vencer, ele sobe mais um pouquinho. Ou se o Botafogo vencer, aí o Sport fica para trás do Cruzeiro. E aí o Botafogo vai ser ultrapassado. O Botafogo ultrapassa o Cruzeiro. Então, um resultado que não muda a classificação do Cruzeiro, já encerrada, portanto, para a participação do Cruzeiro na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na 7ª colocação, brigando pelo G6, numa semana que teve empate contra o Flamengo no Mineirão, vitória sobre o Atlético Paranaense em Curitiba. A gente vai falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa deixando um abraço à produção e direção do nosso programa a cargo dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior, e convidando você, amigo ouvinte, a participar com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você entra na sua conta no Twitter, coloca aí no seu textinho, hashtag RádioGDG, no início, no meio, no final, não importa a ordem, colocou aí hashtag RádioGDG, vai aparecer o seu comentário aqui pra gente e você vai ajudar a fazer o nosso debate que é feito de torcedor para torcedor. Outra forma de participar com a gente é pelo Facebook, né? facebook.com/Guerreiros Gramados, você acessa a nossa página, se não curtiu ainda, deixa o seu curtir também, é claro, né? O maior portal de torcedores do Cruzeiro no Facebook, com mais de 500 mil seguidores, e você sempre bem-vindo também a curtir o nosso trabalho. Você deixa o seu comentário logo abaixo do postzinho, a gente acabou de subir aqui, Leonardo Oliveira curtindo já, Adriana Moreira, o pessoal aqui deixando o seu curtir e o seu recado, e ajuda a gente a fazer o nosso debate, que começa, volto a dizer, tratando dessa semana do Cruzeiro, né? Semana de vitória em Curitiba, de empate em Belo Horizonte. A gente falava muito na última segunda-feira da importância de uma boa semana, de sonhar com 6 pontos, né? Se desenhou essa possibilidade mais clara a partir da vitória em Curitiba, mas ontem no Mineirão o Cruzeiro não passou de um empate contra o Flamengo, ficam 4 pontos. Se fosse 4 pontos, né, a cada 2 jogos, estaria ótimo. O Cruzeiro não estaria na liderança, o Corinthians tem um aproveitamento hoje superior a isso, mas estaria ao lado do Grêmio, né, que tem um aproveitamento de 66,7%, né, na segunda colocação, aí estaria já consolidado no G6. Então é uma semana produtiva para o Cruzeiro, que antecede aí uma semana de 2 confrontos fora de casa contra o Avaí e contra o Fluminense, né, na ordem Fluminense e Avaí, que a gente fala daqui a pouquinho também. Eu vou começar repercutindo então essa semana do Cruzeiro, né, querendo uma avaliação do Simon Nascimento, meu parceiro de Guerreiro dos Gramados, está aqui para debater comigo hoje. Boa noite, Simon, sempre um prazer poder estar conversando com você. Essa semana do Cruzeiro, no fim das contas, foi uma semana produtiva ou o Cruzeiro ficou devendo? Boa noite, meu cara. Boa noite, João, boa noite, Sidney e Paulo, boa noite, torcida ligada aí na Rádio EDG. Eu concordo, acho que apesar do empate ontem, o Cruzeiro fez sim, conseguiu essa sequência de 3 bons resultados. Eu acho que venceu o Atlético Paranaense, mesmo com a campanha instável, né, da equipe paranaense esse ano. Foi um resultado importantíssimo para o Cruzeiro lá dentro. E ontem eu acho que se o Cruzeiro perdesse ontem seria um resultado no mínimo aceitável. E eu achei que o empate foi um resultado justo, né? Achei que o time ontem se portou muito bem em campo, foi bem no estilo Mano Menezes mesmo. O Cruzeiro deu campo pro Flamengo. O Flamengo teve, se não me engano, 60% de posse de bola, teve a bola o jogo todo, só que o Cruzeiro criou as melhores chances. E aí foi questão de detalhes, né? A gente não teve vencido o jogo, aquela bola final do Sassá que pra mim ontem ele foi o melhor jogo, né, que ele entrou. Às vezes ele estava meio desatento, ontem ele entrou mais ligado no jogo, não sei se é o passado, né, no Botafogo, que também fazia muito gol no Flamengo, mas achei que o time, principalmente ontem, dessas 3 partidas aí,
Palmeiras, Atlético Paranaense e Flamengo. Ontem eu achei que o time do Cruzeiro jogou muito bem. Das três, para mim, foi a melhor partida. Vi uma evolução muito grande no setor defensivo por parte do Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa ontem estava mais ligado, não preocupou tanto em subir, não preocupou tanto em só atacar. O Diogo Barbosa ontem estava bem atento à marcação, tanto que o Everton Ribeiro, que era a maior preocupação, né, de todo mundo, e foi muito badalado por imprensa, foi muito badalado até pela própria torcida, né, e a gente sabe que é um cara de muita qualidade. O Everton não conseguiu jogar. E o destaque novamente ficou no setor defensivo do lado direito da defesa do Cruzeiro. O Léo, no lance do gol do Flamengo, para mim, é uma falha coletiva ali do Léo, Lucas Silva, Romero, né, que o Everton sai sozinho nas costas dos zagueiros. Mas achei que o Cruzeiro fez um bom jogo. O Thiago Neves novamente entrou bem, comandando o meio campo, soube dar ritmo ao time quando o Cruzeiro teve a bola. O próprio Romero, apesar de eu achar que teve a falha no gol, desarmou tudo que teve, e achei que foi um resultado muito bom. E essa semana é um resultado que dá confiança para o time seguir trabalhando. O que a gente vinha falando nessas resenhas em off é que é um elenco muito bom do Cruzeiro. Se a gente for parar para analisar e colocar lado a lado com as principais equipes que estão no topo, Grêmio, Corinthians, que estão lá em cima, o próprio Flamengo, está na frente de quem tem mais poder de investimento, tirando o Grêmio, que realmente já tinha um time, uma base que está vindo de 2 anos. Tem um cara muito bom de bola, que é o Luan, também parece que agora está saindo. Tem um meio campo muito forte, mas o Cruzeiro tem sim um elenco capaz de seguir brigando lá em cima. Vai ter um jogo muito difícil agora contra o Fluminense. Fluminense que vinha aí numa série de derrotas, não estava conseguindo vencer. Acho que, se não me engano, foram 4 rodadas sem vencer. Conseguiu uma vitória ontem fora de casa, e deve ser um jogo bem difícil para o Cruzeiro, mas acredito que dá sim para o Cruzeiro vencer. Jogando aquele esquema como foi contra o Atlético Paranaense, sem se expor demais, mas também sabendo aproveitar a chance. Mas de resto, achei que foi uma semana produtiva, e o Cruzeiro tem tudo para voltar pelo menos com mais 4 pontos para Belo Horizonte na próxima semana. Me parece também que essa projeção de 4 pontos para a próxima semana é uma projeção interessante, né? A gente tem até que avaliar, daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, Simon. Sobre as perspectivas para o final do turno. Restam 5 rodadas, né? E falando em G6, né? Normalmente no Brasileirão 60 pontos têm sido suficientes para chegar ao G6, né? No ano passado, por exemplo, acho que o Botafogo, Atlético Paranaense, terminou com 56, 57 pontos, não me lembro. Mas 60 costuma ser a pontuação de corte. O Cruzeiro, para chegar no final do turno com 30 pontos, né? E o Cruzeiro tem sido mais eficiente no final do turno do que no início do campeonato, tirando as 3 primeiras rodadas, que o Cruzeiro foi muito bem também. Mas o Cruzeiro precisa de 9 pontos em 15, né? Então é uma pontuação aí bastante possível pela tabela que o Cruzeiro tem, né? Fazer metade do caminho para o G6 já no primeiro turno, né? Para diminuir um pouco da pressão em relação à segunda parte do campeonato. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais disso, de perspectiva de pontuação. Vamos falar um pouco dos jogos ainda. A gente está colocando aqui para você participar também as enquetes no Twitter, né? Para você poder participar, coloca na sua busca aí agora, hashtag EnqueteGDG, manda localizar, seleciona a aba últimas, e aí vai aparecer as opções de enquete para você votar que estão abertas. Para começar, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense na quarta-feira? Até aqui 75% dando nota 7. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Flamengo? 62% dando nota 7. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo contra o Flamengo? 84% dando nota 7. O segundo tempo agradando um pouco mais que o primeiro. Falando ainda de Cruzeiro e Atlético Paranaense, né, lembrando um pouco da primeira vitória, né, dos primeiros 3 pontos que o Cruzeiro obteve na semana passada, o Cruzeiro conseguiu um bom resultado em Curitiba, né? A gente trata o Atlético Paranaense, né? O Simon falou muito bem, com uma campanha irregular no campeonato, né? Mas o Atlético Paranaense foi a última equipe a conseguir vencer no campeonato, né? Depois emendou 4 vitórias seguidas. Aí atualmente está numa sequência de 4 jogos sem vencer, mas, por exemplo, acabou de empatar com o Corinthians, né, em Itaquera. Eliminou o Flamengo da Libertadores, né? Uma equipe irregular, mas é uma equipe perigosa, né? Com jogadores perigosos,
que tem aprontado aí uma hora ou outra para os grandes clubes no Brasil, né? Tá próximo à zona de rebaixamento, é verdade, nesse momento do campeonato. Sim, tá 5 pontos do Cruzeiro, né? Mas tá ali na 15ª colocação. E foi uma vitória importante do Cruzeiro, né? Uma vitória que o Mano acabou utilizando, né, o banco de reservas. O banco de reservas foi fundamental nessa semana. Aí o Rafael Marques marcando lá em Curitiba, por exemplo, o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro. Seria esse o principal destaque da vitória do Cruzeiro na quarta-feira, Simon? A participação, por exemplo, do Rafael Marques saindo do banco e marcando pela primeira vez com a camisa do Cruzeiro? Olha, João, eu não vejo nem como o Rafael Marques, não, porque achei que, apesar do gol, ele entrou do mesmo jeito que entra sempre, meio apagado. Mas o principal destaque assim, que eu vejo saindo do banco, pra mim, foi uma surpresa, foi o Nonoca. O menino entrou com muita personalidade. No sábado, no Media Day, a gente até comentava isso com o Klaus, diretor de futebol do Cruzeiro, e ele falando muito de transição, e a gente chegou a comentar que o Nonoca, a transição dele parece que não tem fim, porque ele tá no banco e a oportunidade parece que nunca chegava. E quando chegou, ele mostrou personalidade, fez uma excelente partida, ao meu ver. E é um garoto que, pra mim, assim, mostrou pro Mano Menezes que o Mano Menezes pode contar com ele. A gente tem muita desconfiança com o pessoal que sobe da base, com o pessoal mais jovem, e muitas vezes também a oportunidade não é dada, né? E o Nonoca mostrou isso. Mas sobre essa vitória do Atlético Paranaense, a gente vai contar nos dedos. Isso eu falo pela campanha do ano passado, quem vai vencer o Atlético Paranaense ainda na Baixada. Depois que implantaram lá aquela história da grama sintética, e até mesmo que o estádio passou por reformas, né, período pós-Copa, para a Copa do Mundo, ficou muito difícil vencer lá, porque todos os times treinam e jogam em grama normal, não é grama sintética, e isso é uma dificuldade que é imposta para os adversários. E o Cruzeiro conseguiu vencer lá ano passado, se eu não me engano, perdeu por 1-0, um jogo que o Cruzeiro também dominou o Atlético Paranaense, foi questão de detalhes, que é a mesma coisa, atacava, perdia gol e tomou um gol no contra-ataque. Mas o time do Atlético Paranaense, para mim, também é fruto dessas confusões de treinador que a gente está passando agora. É um time que estava muito bem, eu não entendi assim, ao certo essa chegada do Eduardo Batista e agora essa saída, né, uma coisa totalmente sem convicção da diretoria. Mas enfim, o Cruzeiro soube aproveitar, né, essa má fase, e é bom a gente lembrar que nesses 4 pontos aí o Cruzeiro estava muito desfalcado. A gente estava sem Robinho, sem Rascaeta, Ezequiel desfalcando também, a zaga do Cruzeiro que atuou, foi a zaga reserva, por mais que o Murilo também, outra boa promessa, né, que a gente tá vendo em campo, que o Mano teve receio de colocar, e agora que ele entrou parece que só vai sair quando voltar Dedé e Manuel. Mas eu acho sim que o Cruzeiro tem mostrado aos poucos que o elenco é capaz de fazer uma campanha no mínimo mediana, né? De ficar aí entre o G6, nessa briga mesmo mais distante dos 2 primeiros colocados. Mas eu acredito que o Cruzeiro tem sim elenco para brigar com o próprio Palmeiras, né? A gente tem no dia 26 já essa final, né? Da Copa do Brasil, as quartas de final. Mas é um elenco assim que no começo do ano foi muito badalado, só que com a série de lesões, suspensões, acaba que a gente vai vendo que ainda não é o suficiente. E por causa do calendário que está sempre muito apertado. Mas foi sim uma grata surpresa, assim, eu não digo no Rafael Marques não, mas eu destacar aí assim, era o Nonoca e também o Murilo, que veio do banco, né, do Caicedo muito cobrado, teve protesto na toca, né, antes mesmo do jogo, e o Murilo entrou e tem mostrando muita confiança, muito seguro, né, ontem para mim foi um dos melhores em campo, quase, se eu não me engano, ele não perdeu nenhuma bola aérea, e contra o Atlético Paranaense foi a mesma coisa, muito seguro em campo, não falhou, muito atento. Então assim, eu acho que foram 2 gratas surpresas para mim. Rafael Marques ainda tem um pé meio atrás, acho que é um jogador que ainda não se justificou, por mais que eu achava, né, quando chegou, que você poderia ser uma peça útil para o Cruzeiro, até pelo que fez principalmente no Palmeiras em 2015, né, que é o mais recente, porque no Botafogo já tá, mas, né, se não me engano foi em 2013, 2014 que ele deu aquela estourada lá, mas em 2015 no Palmeiras ele teve muito bem, mas até entrou. Então a gente vai aguardar. E o Sassá, igual eu falei, ontem entrou, fez até uma boa partida, né,
mas pecou ali no final naquela bola. Mas acho que o Cruzeiro aos poucos, né, vai tomando confiança, é o que o Mano falou. Que esse era o Cruzeiro que ele estava querendo. E parece que o time está começando, né, a tomar forma, as coisas estão acalmando, é aquela coisa, que uma vitória vai acalmando o ambiente, o jogador vai tendo mais confiança, vai ter mais tranquilidade. Sábado na Toca a gente pôde ver que a torcida abraçou o time, tinha muito torcedor lá, praticamente no mínimo assim, uns 200 torcedores, o pessoal apoiando, tirando foto, e assim dá um clima bem tranquilo na Toca, isso a gente pôde ver no sábado lá. E acredito sim, né, nesse poder do elenco do Cruzeiro, mesmo com tantos desfalques, de seguir fazendo aí uma campanha boa entre os 8 primeiros colocados. Os 8, eu acho que o Cruzeiro está quase ali se consolidando nesse grupo. Mas a perspectiva, né, dos 6 para Libertadores, claro, tem aí também o campeão da Copa do Brasil, né, o eventual campeão da Sul-Americana, campeão do Libertadores, se for brasileiro, aumentando o número de vagas. Mas o Cruzeiro precisa e investiu para isso, está na Libertadores, né, do ano que vem. Eu achei interessante, Simon, você destacar o Murilo, né, e o Nonoca, porque eles cresceram muito nessa semana, né? Foram aí também, concordo com você, os 2 grandes personagens da semana. O Murilo já vinha, né, ganhando espaço, o Nonoca também aparecendo muito bem. A gente está perguntando outras enquetes aqui, lembrando, hashtag enquetesGDG para você poder participar e achar no Twitter aí as enquetes para deixar o seu voto. Quem foi o melhor do Cruzeiro contra o Flamengo? A maioria até agora, Lucas Romero, 49%. O time do Cruzeiro evoluiu em relação aos jogos contra o Atlético Paranaense e os jogos anteriores. Evoluiu um pouco, com 48%. Qual sua projeção para os 2 próximos jogos? 4 ou 3 pontos, 52%. Você aprova o trabalho de Mano Menezes nesse momento? 39% dizendo que sim, mas que antes não aprovava. Até aqui a opinião da maioria, né, que mudou de opinião, portanto, nesses últimos resultados, nas últimas apresentações. E você acha que o Nonoca está pronto para ser titular no Cruzeiro? 88% dizendo que ainda não, mas que em breve estará pronto para isso. Né, o Murilo foi muito bem, e até interessante porque a gente tem a participação dos ouvintes aqui. O Alan Mendonça está dizendo, por exemplo, que aposta em 4 pontos, porque na opinião dele o Mano Menezes deveria usar o time reserva contra o Avaí. Essa questão é interessante, vamos falar dela daqui a pouco, Alan. E o Paulo Santos está falando aqui, com a volta do Manuel e o que está jogando o Murilo, ele acha desnecessária a contratação de um zagueiro. Deixa o seu boa noite aí, Paulo. Eu queria falar um pouco sobre isso, ô Simon, mas eu vou te pedir para falar um pouco de Cruzeiro e Flamengo antes. Na sequência a gente começa a falar um pouco de contratações também, mas eu acho que já tem que pensar um pouco nisso, né? Por exemplo, na necessidade de um zagueiro, pelo que o Murilo vem apresentando aí nas últimas partidas, nas últimas atuações, desde que entrou no time, né? O Murilo não teve uma atuação ruim até agora. E Cruzeiro e Flamengo acabou sendo um jogo, né? Você já avaliou algumas circunstâncias, o poder de marcação do Diogo Barbosa, né? Que anulou o ataque do Flamengo. O Flamengo não criou jogadas de perigo, né? Teve algumas finalizações, né, passando próxima à trave do Fábio. O Fábio não fez uma defesa no jogo, né? A única bola que foi a meta acabou entrando no cabeceio do Everton, né? O Flamengo finalizou 5 vezes apenas no jogo. Muita gente criticou a falta de posse de bola do Cruzeiro, 30% apenas no primeiro tempo. No segundo, o time foi até um pouquinho mais propositivo, mas em compensação, o que o Thiago teve de trabalho, o Fábio foi mero espectador ontem. E o Cruzeiro ficou aquele gostinho, né? Muita gente falou resultado justo, as duas equipes dentro da sua proposta, mas o Flamengo não fez nada para quebrar a defesa do Cruzeiro, ao passo que o Cruzeiro cansou de perder chance. A vitória merecia ter vindo ontem, não acha não, Simon? E quando você vê aquele lance do Sassá no final do jogo, né, que o Sobis aparece sozinho na direita, é que aí que a sensação de que a vitória poderia ter vindo é maior ainda. Mas realmente as chances do Flamengo, assim, a única chance que eu aponto tirando o gol do Everton foi um chute do Diego, que a bola passa à direita do Fábio, assim, que foi um chute muito forte, mas o Flamengo não criou nada ontem, assim, sabe? A gente espera muito do Flamengo, eu mesmo acho um elenco, assim, muito bom, e acho que agora com a chegada do Diego Alves reforça ainda mais o elenco, mas é um time que não conseguiu criar. O Cruzeiro dá espaço, né? É o estilo do Mano Menezes, que é um time mais reativo, mas o Cruzeiro não conseguiu aproveitar também a chance que teve. O goleiro do Flamengo, quando foi exigido, apareceu muito bem. No início do jogo, aquela bola do Thiago Neves, que ele mata no peito e bate direita, aquilo ali seria um golaço, e o goleiro também apareceu muito bem. Acho que se a bola tivesse caído da esquerda, o Thiago Neves não tinha perdido. Depois teve umas chances com o Elber, mas o time foi bem.
acredito que o Romeu novamente voltou a ser destaque. Ontem o Romeu desarmou, não lembro ao certo, mas foi o melhor no meio campo. O Lucas Silva e o Cabral a gente sabe que não tem um poder de marcação muito grande, mas o gostinho mesmo que eu senti foi esse, que a gente poderia ter saído vencedores ontem com 3 pontos. Mas como eu falei no início, a dificuldade que todo mundo previa é de ser um jogo mais difícil mesmo. O time do Flamengo investiu muito, né? A gente vê que eles continuam investindo. O Flamengo tem um orçamento triplamente maior que o do Cruzeiro, e não é complexo de inferioridade, mas a gente sabe que é a realidade. E o Cruzeiro conseguiu chegar e bater de frente e jogar bola. Aí eu acho que vale também, eu que tanto critiquei e critico o Mano Menezes, e vale agora enaltecer, né, que ontem eu acho que ele conseguiu anular bem as peças do Flamengo. O Diego, a gente não viu falar o nome dele no jogo. O Everton Ribeiro, a mesma coisa. O destaque do Flamengo foi o Everton, que é um jogador que, vez ou outra, ele tá resolvendo pro Flamengo, mas ele nunca foi protagonista, é sempre coadjuvante naquele time. Então, assim, acho que vale sim uma ressalva ao Mano Menezes no jogo de ontem também, que soube anular as boas peças do Flamengo, soube anular as principais jogadas. A gente estava até vendo hoje um vídeo na internet em que o Marcelo Araújo, o pessoal estava brincando que no Diego ia sempre 2, 3 marcadores, e o Marcelo Araújo tinha sempre uma liberdade, e realmente é isso. O Marcelo Araújo tocava a bola, levava a bola ao meio, e quando ela chegava ao meio, a bola era desarmada e voltava de novo na defesa do Flamengo. Eu penso que posse de bola não é uma coisa assim muito importante, né? Porque a gente vê o time do Paulo Bento em 2016, era um time que tinha muita posse de bola, é um time que propunha mais o jogo, e nem sempre o Cruzeiro saía com a vitória. Às vezes, lembra aquele jogo contra o Atlético Paranaense no Mineirão, o Cruzeiro teve posse de bola, teve todas as chances, acabou tomando de 3. E ontem o Flamengo teve a posse de bola, mas as melhores chances foram do Cruzeiro. Acho que isso é uma observação pra gente fazer, porque o Mano Menezes é muito criticado, né? Porque a filosofia dele não é a filosofia do Cruzeiro, time que joga pra frente, né? Que propõe o jogo o tempo todo, mas é um estilo de jogo que aos poucos vem dando certo, né? E o Cruzeiro vem conseguindo assim bons resultados. Ontem, especialmente, eu achei que o time, principalmente no segundo tempo, apesar de achar que no primeiro tempo o time não foi tão mal, no segundo tempo eu vi um Cruzeiro assim, muito forte, um time com pegada, um time com atenção, e faltou foi o cuidado final na hora de finalizar, né? O Sassá tocar aquela bola, ter mais calma na finalização, e sem tirar os méritos também do goleiro do Flamengo, que teve muito bem em campo ontem. Teve bem e acabou sendo um dos personagens do jogo ali, o Thiago, né, nas suas intervenções, né, para evitar o gol do Cruzeiro. Eu queria falar agora, sabe, vou retomar, né, acabei de pra gente fazer uma análise do que o Cruzeiro apresentou no campo nessa primeira parte do programa, né, lembrando ele de Paranaense e Flamengo, mas o assunto da semana é também contratações, né, acho que tem duas questões ligadas a contratações que são interessantes aí. Primeiro, as mudanças que o elenco do Cruzeiro pode sofrer nessa semana de fechamento de janela, e a segunda questão é sobre o regulamento da Copa do Brasil. Eu tenho opinião polêmica sobre o regulamento da Copa do Brasil em relação ao que muita gente tem pensado aí. Eu acho que para o Cruzeiro, que conviveu até aqui no ano com metade dos titulares no departamento médico e que não precisou de grandes reforços no meio do ano, eu acho que para o Cruzeiro é interessante que o regulamento não seja modificado, né? Ou seja, que novas inscrições não sejam aceitas. É possível que o Corinthians perca. O Corinthians não está na Copa do Brasil mais, verdade, mas é possível que o Grêmio perca o Luan agora na janela, por exemplo, e outros nomes bastante ventilados no mercado europeu. O Flamengo trouxe o Everton Ribeiro tardiamente, o Diego Alves, enfim. O Cruzeiro não mexeu no elenco, né, como esses times que qualificaram o elenco. Eu acho que eles teriam mais dificuldade de lidar com as brechas que o elenco tinha, ou vai passar a ter com as vendas agora, do que o Cruzeiro, que vai ter um elenco encorpado com o retorno do departamento médico e jogadores que vão poder jogar. Muita gente fala, mas o Ábila, por exemplo, né, se o Cruzeiro vender o Ábila, vai ter que ser o Rafael Sobis até o final da Copa do Brasil. Tem Judivan e tem Raniel em recuperação, né, jogadores aí que poderiam também atuar, além de outras possibilidades
né, de uso do elenco também do Cruzeiro. Mas me parece, quero te ouvir um pouco sobre isso também, Simon, que na questão da Copa do Brasil, para o Cruzeiro pode ser interessante que o regulamento não mude. Mas falando das especulações, o Simon teve sábado lá no Toca da Raposa, representando o Guerreiro dos Gramados no Media Day, conversando lá com o Klaus Câmara, o diretor de futebol do Cruzeiro, né, as especulações estão fortes em relação a alguns nomes, né, o nome do zagueiro Digão, que está na Arábia Saudita, foi destaque, né, do Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2012, principalmente, né, a zaga titular era Leandro Eusébio e Gum, mas o Digão chegou ao 4º lugar na Bola de Prata em 2012 e no início de 2013 acabou negociado para o futebol árabe, né, conversando com alguns amigos tricolores, né, a pergunta que eu fiz para eles era sempre olha, Digão ou Gum? E aí eles ficavam assim, Gum pelos serviços prestados, Gum é um ídolo do Fluminense, mas o Digão tem mais futebol, até porque o Gum não tem muito futebol não, ele é mais ídolo da raça do que pelo futebol. E o Fábio, lateral esquerdo, né, que atua também pela direita, né, que tá no Middlesbrough e que tá irmão do Rafael, né, que os dois saíram do Fluminense jovens, foram para a Inglaterra também, fizeram carreira na Europa, e o Fábio poderia estar voltando pro Cruzeiro. E a novela Ábila aí com a possibilidade, né, de jogadores argentinos, Messidoro, né, alguns nomes do Boca Juniors sendo cogitados na negociação com o Ábila. Dentro disso, Simon, dentro da conversa que você teve lá com o Klaus Câmara também, né, com o pessoal do Media Day, essas contratações, elas são necessárias? Avalia cada uma, por favor, delas. E pensando principalmente nisso que o Paulo falou. Agora que o Manuel tá voltando, com o momento do Murilo, Digão é necessário pro Cruzeiro? Olha, João, primeiro vamos só destacar as falas do Klaus, que ele, pelo que ele repassou pra gente, parece que essas negociações devem ter um desfecho no final da semana. Ele deixou bem claro que as duas negociações com o Digão e com o Fábio estão bem encaminhadas, mas que não podemos cravar, né, que são jogadores do Cruzeiro, porque ainda tem uma série de coisas a resolver, conversa com o jogador, acerto salarial, os exames médicos, mas ele deixou entender que as negociações estão bem adiantadas. Sobre o Ábila, ele não citou nomes, né? O pessoal até comentou lá do Cello, de 19 anos, me fugiu o sobrenome dele aqui agora. E o Klaus confirmou que é um nome que realmente interessa ao Cruzeiro, mas sem, né, cravar nada, e falou que é um acerto encaminhado para essa semana também, que pode ter uma definição, mas que o Ábila vai seguir à disposição do Cruzeiro. O que acontece é o seguinte, que a gente até perguntou sobre essa possível saída do Ábila, como é que se ficaria essa questão que você levantou, só o Rafael Sobis, o Klaus até lembrou, né, do Raniel. O Raniel, sábado a gente pôde acompanhar, ele já estava fazendo teste físico em volta do campo, né, a gente acompanhou cerca de meia hora do treino, e ele sozinho, né, com preparação física, dando aquele trote em volta do campo. Depois começou um ritmo mais intenso de treinamento físico, e ao que parece ele não fica à disposição para esse jogo contra o Palmeiras, mas caso o Cruzeiro classifique, ele já dessa posição na próxima semana. Mas avaliando assim as contratações, eu acho que a contratação do Digão eu acho assim, acho que as duas, né, do Digão e do Fábio, são contratações que o Cruzeiro precisa no momento. Mesmo com a volta do Manuel, eu acho que você contar com, eu particularmente acho que sempre contar com o Dedé é meio complicado, porque vez ou outra, infelizmente, a gente sabe que ele vai ter que dar uma segurada, porque como um joelho ele já não tem tanta confiança, o outro sempre vai estar mais sobrecarregado. Então acho que sempre estar contando com o Dedé vai ser meio complicado. E a gente sabe que o Léo e o Caicedo tem essas limitações. O Caicedo agora ficou marcado, né? A gente sabe como é que o torcedor e agora sempre que o Caicedo entrar já vai vir cercado de desconfiança. O Léo tá aí há muito tempo, muita gente gosta, muita gente não gosta. E por mais que o Murilo tenha entrado, né, e tenha feito boas partidas, a gente não pode contar que ele e o Manuel estarão sempre à disposição. E foi até um ponto que o Klaus ressaltou da temporada, né, do calendário ser muito forte, ritmo de jogo muito intenso, jogo segunda, quarta. O Cruzeiro tem ainda a Copa do Brasil, tem o Brasileirão, tem a Primeira Liga. Então, assim, acho que é uma contratação necessária. Sim, são contratações necessárias. O Fábio vem para uma posição que o Cruzeiro está carente, né? Teve esse imbróglio envolvendo o Lennon,
E sábado eu tive até a oportunidade desculpa, de conversar com o Klaus e sobre isso, essa questão do Lennon, se faltou planejamento na hora de mandar o Mike, né, sabendo que o Ezequiel já tinha, né, um históricozinho de lesões e contar só com ele seria complicado. E ele voltou naquele velho discurso, né, apesar de que gostei bastante da conversa, achei o Klaus uma pessoa muito tranquila e muito centrada, né, pé no chão, sabe das condições do Cruzeiro, sabe aonde ele está trabalhando, a responsabilidade que ele tem, e ele falou, né, daquele passado, esse histórico que o Cruzeiro tem de acertar a mão em apostas, né, vamos pegar mais recente aí, Ricardo Goulart, próprio Ramires em 2008, são jogadores que vieram para o Cruzeiro sem nenhum status, sem nenhuma fama, chegar aqui e conseguiram jogar bola. E ele realmente falou que foi uma escolha do Lennon que não deu certo, né, que o Cruzeiro vai avaliar essa questão, e acredito que vai avaliar se vai ficar com o Lennon, se vai emprestar. Se não me engano, o Cruzeiro está com 25 jogadores emprestados, né? A maioria desses jogadores são da época de Alexandre Matos, né? Daquele tanto de jogador que veio, mas acho que são duas contratações necessárias, principalmente o Fábio, né? Acho que pode agregar muito, porque é um jogador que vai saber jogar nas duas posições, por mais que o Diogo hoje é titular absoluto, né? A torcida até criticou ele nessa fase de oscilação que o Cruzeiro teve, né? Que o Mano teve ameaçado, a torcida estava cobrando mais. Só que o time todo estava oscilando, o time não estava conseguindo se regular. E eu acho que o Fábio vai ser sim um bom reforço. E o Digão, acredito que ele chega inicialmente com a volta do Manuel e com essa crescente do Murilo, ele chega com a condição de banco, mas é um jogador que pode sim vir a crescer, pode buscar sua vaga no time titular. Pensando para o restante da temporada, o Cruzeiro tem mais um turno de Brasileirão pela frente. Se avançar na Copa do Brasil, tem jogo até dezembro, né? Com essa mudança, tem a Primeira Liga, que é um torneio em amistoso, mas está no calendário. A gente sabe que o time tem que ir, tem que jogar. Mas acredito que são contratações importantes. Sobre essa questão da alteração na Copa do Brasil, o Klaus ressaltou que isso é uma briga não só do Cruzeiro. O Cruzeiro é a favor de mudanças, né, de poder inscrever outros atletas, mas que também outros clubes no Brasil, e aí ele também citou o exemplo do Grêmio, que o Grêmio parece que o Luan está mesmo deixando o clube. São duas propostas do futebol espanhol, não estou acompanhando muito, mas ele deixou bem claro que o Cruzeiro está nessa linha de frente, está lutando com a CBF para mudar isso. Para esse ano ele falou que não muda mais, é o elenco que está de todos os clubes, né? E aí quem sair, o clube vai ficar prejudicado, mas que no ano que vem pode ser que venha com mudanças. Em relação ao ataque, eu acho que para o Cruzeiro, o ataque especificamente, a gente pode ser prejudicado, porque caso o Ábila seja negociado, o que eu acredito que deve ser, a gente contaria só com o Raniel e o Rafael Sobis. Isso, se a gente tiver, por exemplo, uma lesão do Sobis, a gente vai ter só o Raniel. O Raniel entrou, fez algumas boas partidas, mas ainda é um menino, é uma promessa, e eu acredito que colocar essa responsabilidade toda em cima dele, né, pode gerar algum transtorno, mas pode também acontecer, igual vem acontecendo com o Nonó, que o Murilo entrar e conseguir fazer boas partidas. Então acredito que de restante de elenco, eu concordo até com isso que você disse, o Cruzeiro sai sim na frente dos outros clubes, porque Flamengo não pode escrever Everton Ribeiro, não pode escrever o Diego Alves, o próprio Grêmio, caso o Luan saia, não vai poder escrever outro jogador. E a gente, com o elenco todo à disposição, Arrascaeta, que está voltando agora, Robinho, que deve voltar aí no meio de agosto, o próprio Manuel, Dedé, Judivan, que está com a previsão para voltar aí para o final da temporada. Então eu acredito sim que para o Cruzeiro, tirando o setor ofensivo, né, o ataque, manter nessa lista vai ser positivo sim, porque a gente sabe do poder do elenco. A gente destaca sempre o Robinho. O Robinho é um cara que eu gosto muito, eu acho que é um cara que dá ritmo ao Cruzeiro, por mais que o meio campo tenha conseguido jogar depois que ele machucou, o Cabral, né, jogando muita bola, o Romero, a mesma coisa, o próprio Lucas Silva entrou muito bem, mas o Robinho é um cara que eu sinto muita falta. Tem uma Arrascaeta também, que com o Alisson jogando a bola, que acho que vai ser difícil a Arrascaeta recuperar essa posição, assim como o Thiago Neves, né, jogando muita bola. Então a Arrascaeta inicialmente
vai ter que dar uma segurada no banco, acredito, mas avalio como você, assim, é positivo esse ano pro Cruzeiro, mas acho que no ano que vem é um fator sem a se pensar, né, para a CBF poder trabalhar isso com mais carinho, permitir, não sei, até as oitavas, mudanças, mas porque a gente sabe que esse período de julho é o período que os clubes brasileiros contratam e também perdem muitos jogadores. E acho que é meio complicado, né? Se a gente estivesse no lugar do Grêmio hoje, por exemplo, a gente estaria lamentando caso o Douglas caso o Luan estivesse sendo vendido. Então acho que a gente tem que analisar com muito cuidado isso aí. Eu acho que o correto, inclusive, é o Cruzeiro brigar para que isso mude para o ano que vem, mas eu tenho essa avaliação, né? Para esse ano, o Cruzeiro acaba sendo até um pouco beneficiado, né, pelo regulamento, né? O Paulo Santos está dizendo que o Ábila sendo a última opção do ataque do Cruzeiro e ele entende que na Copa do Brasil o Ábila não vai render, por isso ele acha melhor que o Ábila vá pro Boca. Eu acho que isso tem muito a ver também com o valor, né? Eu acho que o Ábila é um jogador que não vale o que o Cruzeiro deve pro Huracan, não. Eu acho que ter uma solução aí que qualifique o elenco, ainda que seja por empréstimo, né? Acho que pode ser mais interessante pro Cruzeiro também. Eu já fiz textos sobre o Ábila, elogiando o Ábila como homem-gol e etc, mas nas últimas intervenções dele em campo é muito pouco participativo do jogo, né? A dinâmica do time é completamente alterada com ele em campo e tem me desagradado mais. Acho que o Cruzeiro pode fazer um bom negócio com o Ábila em relação ao Boca e em relação até esse investimento, buscar um jogador com um perfil mais adequado ao elenco do Cruzeiro, né? Eu sei que muita gente discorda disso, o Ábila é uma grande polêmica no elenco do Cruzeiro hoje, mas é um pouco da minha avaliação. Botafogo e Sport estão chegando aqui ao 39º minuto. O Botafogo fez 2-1 aos 24 do segundo tempo com o Guilherme, e o Botafogo está deixando o Cruzeiro para trás agora, assumindo a sexta colocação com 22 pontos, o Cruzeiro logo atrás em sétimo com 21. Interessante de notar que dos 6 primeiros, né, 5 disputaram a Libertadores nesse ano, nesse momento, né? Só o Corinthians, curiosamente, o líder que não. O Cruzeiro é o segundo melhor no campeonato, dentre os que não disputaram a Libertadores nesse ano, deixando 3 que disputaram a Libertadores, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Chapecoense, até aqui para trás, né? O que mostra um pouco da evolução do time em relação ao ano passado. A gente sabe que pode mais, que precisa de mais, mas tem que estar enxergando um pouco também nessa caminhada e da confiança para voltar ao G6. E o Cruzeiro, para voltar ao G6, depende só dele nessa rodada, né? Porque o Cruzeiro vai enfrentar o Fluminense na quinta-feira, mas tem Flamengo e Palmeiras. 4º e 5º colocados se enfrentam e, independente do resultado, o Cruzeiro passa um deles. Se vencer o Fluminense, é claro. Então o Cruzeiro depende só dele para voltar ao G6, né, nessa rodada, vencendo o Fluminense, que ocupa nesse momento a 10ª colocação, com 20 pontos, 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, 23 gols marcados, 22 gols sofridos. O Simon já enfatizou, vinha de 4 jogos sem vencer, mas venceu o Curitiba nesse final de semana por 2-1. O Curitiba teve um pênalti, estava 0-0 ainda, o Henrique Almeida desperdiçou, mas na sequência o Fluminense fez 2 gols e alcançou a vitória, o Henrique Almeida ainda descontou. É um jogo que dá para o Cruzeiro pensar em 3 pontos pelo momento do Fluminense e mesmo pelo que o time pode oferecer do Fluminense. O elenco tem problemas do Fluminense, né, Simon? Eu não acho, João, o elenco do Fluminense assim um time tão... eu acho que foi muito supervalorizado assim, no início do campeonato, né? E tava contando com o Henrique Dorato, encostava nele, entrava pro gol. Em 2015 ele passou aqui pelo Cruzeiro e fez, se não me engano, não fez nem 3 gols. Mas é um time que tem assim, boas peças, né, à frente. Né? Tem um Gustavo Scarpa que está destacando aí desde o ano passado, mas esse ano tá meio apagado. É o Richarlison, né, ex-jogador da América, é um cara que está frequente lá marcando gols e pelos poucos jogos que eu vi do Fluminense. É um jogador que está se destacando mais, mas eu não vejo o Fluminense como um time excepcional e nem com um elenco excepcional. Tem jogadores da base e acho que ele é mais o dedo do Abel mesmo, né? Aquele jeitão dele. Mas eu acho que, como você falou, é um jogo que dá para o Cruzeiro ir lá e trazer pelo menos um empate, né?
E aí sim, para ter mais ou tentar a vitória para ter uma tranquilidade de poupar os jogadores na partida contra o Avaí, que na prática tende a ser mais fácil, né? O Avaí tá no final da tabela, tem um time bem limitado, mas é como se diz o ditado, né? Que porco magro é que suja essa água. Mas o time do Avaí aprontou contra o Grêmio. É um time que a gente vai acompanhando os jogos, tropeça dentro de casa, aí vai fora, tira uns pontos, mas acho que mesmo poupando o time, o Cruzeiro consegue sim trazer um bom resultado de lá. Para esse jogo contra o Fluminense, eu não sei se já é hora do Mano pensar em segurar algum jogador, fazer uma mescla, né, para não acontecer o que aconteceu naquele jogo contra a Ponte Preta. Ir trocando aos poucos, poupar alguém, segurar alguém nesse jogo de quinta-feira, segurar alguém no jogo de domingo, né? Porque, se não me engano, o jogo contra o Palmeiras na primeiro dia 26 na próxima quarta-feira. Então não sei se vai ser o caso, né, do Mano segurar já nesse jogo e ir alternando. Mas tá isso em definição, não sei se já definiram o local do jogo, porque até ontem, quando eu acompanhei o jogo, não estava sem local indefinido. Mas eu não vejo assim, um time do Fluminense como um grande candidato aí a brigar com o Cruzeiro por Libertadores, não. Eu acho que é um time que aos poucos, né, quando a temporada funilar ainda mais, é um time que tende a cair justamente pelo elenco. O Fluminense não fez grandes investimentos esse ano. A gente vê lá o Lucas, né, que estava aqui ano passado, tem o próprio Henrique Dourado. É um time que tem alguns jogadores que tiveram um certo destaque há algum tempo em times do Brasil, e muitos jogadores da base, né? Um pessoal mais experiente, com uma mescla com jovens, mas não é um time que a gente pode cravar que vai brigar lá em cima o ano todo, não. Eu acho que é um elenco regular, e você citou que o Cruzeiro tá à frente, né, de times que disputaram a Libertadores. Apesar da gente ter perdido o Clássico recentemente, e até a final do Mineiro, acredito que o Cruzeiro hoje tem um time, né, e acredito que até na final do Mineiro tinha um time melhor que o do Atlético, né? Ali o Roger conseguiu ajeitar uma formação que o Mano não conseguiu, né, segurar o meio de campo do Atlético, e essa formação veio dando certo, e aí que machucou a Adilson, e aí o time deu uma caída de novo. Eu acho que é um elenco muito estável, tem uma força ofensiva muito grande, mas não tem coletivo, é um time que depende muito dos destaques individuais, e eu acho que a maior força do Cruzeiro hoje tem sido o coletivo. Porque a gente tem aí o Thiago Neves destacando, tem o Romero, mas a gente vê que, no geral, o time vem sendo bem avaliado. Então acho que são 2 jogos sim que dá para o Cruzeiro ir lá e fazer bons resultados. Esse jogo de quinta-feira, acho que o Cruzeiro consegue sim trazer uma vitória do Rio de Janeiro. É saber jogar lá, não é se expor. Eu acho que isso aí o Mano Menezes domina, né? Segurar mais o time e jogar no erro do Fluminense. É um time que não tem uma zaga assim muito forte, e o Cruzeiro pode aproveitar sim esses espaços. Acho que é uma sugestão para o Mano pensar se já é a hora, né, de começar a poupar já quinta-feira e dar uma segurada em alguém na quinta-feira, e faz uma mescla também no domingo, porque na semana que vem o jogo contra o Palmeiras deve ser um jogo muito difícil, né? Porque aquele 3x3 lá acabou que deu uma sobrevida ao Palmeiras. E só para comentar um pouco do Ábila, né, ainda, eu particularmente gosto muito do Ábila. Acho que é um atacante hoje com poder de definição no Brasil que poucos times têm. É um cara que, se ele tiver 3 chances no jogo, 2 chances ele vai guardar. Mas é o que você falou, é um cara que se mobiliza muito pouco dentro de campo. O Ábila, ele é muito pesado, né? A gente até viu ele fazendo boas jogadas, dando assistência esse ano, mas é um cara muito pesado, não busca o jogo. Apesar dele segurar muito bem os zagueiros, né? Porque é um cara muito forte, é um cara que não consegue abrir tantos espaços, né? Igual o Rafael Sobis, por exemplo, né? Quando ele tá em campo, a gente não vê Thiago Neves conseguindo chegar, não vê Romero, né, conseguindo chegar à área, os próprios volantes, porque a bola fica muito, o jogo fica muito centralizado nele. Acho que é uma saída motivada, né, por esse imbróglio burocrático do Cruzeiro com o Huracan. Sábado até perguntei pro Klaus, ele não quis responder se a saída do Ábila era motivada, né, por não ser uma primeira opção do Mano Menezes. Ele esquivou, não respondeu, mas acredito que seja assim, porque é uma dívida pequena, né? Eu acho que
se o Ábila realmente fosse uma primeira opção, fosse um jogador que o Mano Menezes gostaria de contar no elenco, o Cruzeiro já teria pago, né, essa dívida. Não que o Cruzeiro esteja querendo dar calote, né, mas acho que é uma situação que já poderia ter sido resolvida, né, caso ele tivesse, como, sei lá, na preferência, como se fosse um Thiago Neves hoje, né, de relevância para o time. Mas acho que o Cruzeiro tem sim que correr atrás, né, de reposição, pro Brasileirão principalmente, porque contar só com o Sassá, o Rafael Marques e o Sobis é complicado. Mas acho que essa semana o Cruzeiro dá para tentar trazer 3, 4 pontos para poder seguir tranquilo, né, para essa decisão contra o Palmeiras, porque deve ser um jogo muito difícil, um jogão, e o Cruzeiro joga com responsabilidade, né, de segurar. Um gol que o Cruzeiro fizer aqui, eu brigo com o Palmeiras a fazer 4, mas ao mesmo tempo, se o Palmeiras faz 1, joga a pressão pro Cruzeiro. Mas acredito que são 2 jogos que o Cruzeiro tem elenco para mesclar e para trazer bons resultados sim para casa. A gente tem. Deu uma cuidado aí. Você falou, se o Cruzeiro fizer 1, obriga o Palmeiras a fazer 4. Se o Cruzeiro fizer 1, obriga o Palmeiras a fazer 2. Porque 2-1 da Palmeiras, né? Mas o Cruzeiro tem a vantagem do empate até 2-2. Né, 3-3 a gente vai para a disputa de pênaltis. O Paulo Santos está falando aqui, né, que cornetando a produção aí, viu, Sidney? Ele já está mandando essa sugestão tem um tempo aí, vamos trabalhar, Sidney. Ele quer o Gleison Laje aqui e a Dona Marta participando novamente dos debates. Dona Marta está sumida também, saudade de conversar aqui com a Dona Marta. O Edgar Henrique Davim está perguntando se mesmo com a volta do Henrique não seria o momento de manter o Nonoca no time, visto que esse pede passagem. Dá para ter um pouco mais de calma com o Nonoca, né? Não sei também se... O Murilo acabou tendo uma chance especial, né? Que é uma chance de... Vai, garoto, que é sua. E se não desse certo, estaria até queimado. Mas com o Nonoca, no momento, acho que dá para ter um pouco mais de calma, a gente conhecendo um pouco mais o jogador. Ele ainda disse que, na opinião dele, o Cruzeiro precisa de contratações pontuais. Um zagueiro, um lateral direito, um lateral esquerdo e um centroavante, com a possível venda do Ábila. Terminou no Engenhão, Botafogo 2, Sport 1, então o Botafogo assume a 6ª colocação, o Sport fica no 8º lugar e o Cruzeiro, entre eles, na 7ª colocação, vai buscar na próxima rodada voltar ao G6. Para isso basta vencer o Fluminense, né, já que a gente tem como definição o confronto Palmeiras e Flamengo. O Cruzeiro vencendo o Fluminense passa ao menos um dos dois. Aliás, não tem como passar os dois, né? Qualquer combinação de resultados, um fica à frente e o outro é ultrapassado. O jogo é quinta-feira em Edson Passos, Gil de Coutinho, né? O estádio de Mesquita, às 19h30. E no domingo o Cruzeiro vai até Santa Catarina enfrentar o Avaí. O Avaí que recebe o Corinthians na quarta-feira às 21 horas. Né? O Avaí é o 17º colocado, 13 pontos, 3 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. 9 gols marcados, 18 sofridos. Né? Dentre as vitórias, aí a vitória que o Simon destacou sobre o Grêmio, em que o Douglas bateu o recorde, né, de um goleiro no Cartola. Né? O Cartola seja uma grande referência estatística, mas que mostrou a importância e o quanto o Avaí foi massacrado. O Avaí, junto com o Atlético Goianiense, tem apresentado aí o pior futebol até aqui do Brasileirão, mas tem aí conseguido alguns resultados relevantes. Nos últimos 5 jogos, o Avaí só perdeu 1, né, por exemplo. Tem 7 derrotas, mas a maior parte delas na primeira metade do campeonato. Então, Simon, queria te ouvir um pouco sobre o Avaí, completando um pouco do que você estava dizendo, até porque eu concordo com você. Eu acho que essa semana é uma semana que o Cruzeiro tem que pensar na Copa do Brasil também. Eu acho que ninguém tem que entrar em campo 180 minutos essa semana. Então o Sobis, por exemplo, que fica fora contra o Fluminense por suspensão, já pode até embarcar para Florianópolis na quinta-feira e já esperar o elenco lá, porque tem que jogar no domingo. Mas tem que ter um revezamento aí. Não sei se tem que botar time completamente misto na ressacada, né? Tem que pesar, é aquele momento que a fisiologia tem que falar, que a gente tanto fala, né? Mas não me parece que é uma semana para ninguém jogar 180 minutos. Especialmente para Thiago Neves, que está quase, né? Thiago Neves nunca é substituído, está jogando aí os 90 minutos o tempo inteiro, está mais desgastado, né? Depende aí um pouco do retorno do Arrascaeta, do Robinho, para diminuir o desgaste. Talvez tenha que ser poupado, né, em um dos jogos essa semana. Mas acho que essa leitura, ainda que seja uma semana que o Cruzeiro tem que fazer 4 pontos, né? Também acho que 3 pontos essa semana não está legal, não.
4 pontos é uma semana razoável, 6 pontos a semana valeu efetivamente a pena, mas tem que dosar um pouco do esforço nessa semana aí, pensando na Copa do Brasil, não é não, sabe? Não, com certeza. Eu sou contra uma mudança tão drástica como foi contra a Ponte Preta, né? De mudar toda a estrutura do time em um intervalo de, 3 dias de um jogo pro outro. Isso aí eu acho que é inviável, porque o time não treina, né? Não tem porque tem aquele tempo de recuperação de 48 horas após o jogo. Então acho que tem que ir mudando aos poucos. Acho que, como você citou, igual o Sobis já vai ficar de fora contra o Fluminense, e se der para segurar mais o próprio Diogo Barbosa, né, que a gente vê que chega no segundo tempo, ele já começa a pôr a língua pra fora. A gente vê que o time do Cruzeiro aquele velho problema de preparo físico. Eu, pelo menos a visão que eu tenho, né, não acho que o time do Cruzeiro tenha um preparo físico tão forte assim, mas é compreensível porque a temporada, o calendário é muito apertado, né? O Cruzeiro já ultrapassou a marca, acho que de 50 jogos no ano. Então, assim, acho que essas mudanças graduais, né? Acho que vale pensar para esses 2 jogos aí, principalmente o Thiago Neves, o Romero, né? Que vem jogando muita bola e vem correndo muito, né? Esses últimos jogos. O próprio Diogo Barbosa, que eu já citei. E ter um pouco de cuidado na hora de fazer essas mudanças, né? Porque às vezes você muda aí todo o esqueleto do time, você deixa ali, sei lá, só o Fábio e o Léo na zaga, e acaba que pode acontecer o que aconteceu em Campinas, que é um jogo que o Cruzeiro, pelo futebol que a Ponte Preta apresentou, a gente tinha condição, se tivesse entrado com um time melhor, de pelo menos trazer um empate, né? Mas a gente sabe que se o Cruzeiro tivesse com um time no mínimo misto ali, não totalmente reserva, era jogo pro Cruzeiro trazer ali os 3 pontos. Mas acho que as mudanças têm que ocorrer graduais, sim. O Cruzeiro tem que dar uma priorizada agora também na Copa do Brasil, porque é uma competição que pode, né? Eu acho que a chance real de título no ano do Cruzeiro é a Copa do Brasil. Eu acho que o brasileiro tá bem distante. Eu acho que a briga deve ficar entre Corinthians, Grêmio, Flamengo correndo mais por fora. E a Copa do Brasil pode dar sim essa chance de título para o Cruzeiro. Então acho que tem que ter esse cuidado maior com os jogadores. É o caso, não sei se é o caso de poupar todo mundo, mas aí é chegar na fisiologia, né? E saber quem que está em condições de ir para os 2 jogos, quem está em condições de jogar 90, quem tem condições de jogar 60, quem tem condições de jogar mais. E para poder fazer essa dosagem, porque as coisas aqui vem sendo preservado, né, para esse jogo aí da próxima quarta-feira com o Palmeiras, né, parece que ele tá com aquela pubalgia, sabe, ele nem foi pro campo para Toca da Raposa, então parece, pelo que a gente conseguiu ver lá, o Ezequiel vai sim estar em campo contra o Palmeiras, e aí não sei se o Lennon vai ter alguma chance, né, depois de toda essa confusão. Não acredito, acho que ele não deva ter uma chance por tudo que se falou, aquela entrevista do Mano Menezes, e até pela pressão, né, que foi imposta ao Lennon depois daquele resultado lá contra a Ponte Preta. Mas eu acho que é hora assim de ver essa força do elenco novamente, né? Se o Nonoca entrou e foi bem, apostar no Nonoca. O Sassá tá aí querendo jogar, acredito que ele deva ser o titular na quinta-feira com o Fluminense. É uma aposta minha, acho que o Mano deve aproveitar esse momento dele aí. E o Rafael Marques, não sei se corre por fora também, mas eu acho que é hora de rodar esse elenco aí, mas sem mudar totalmente a estrutura do time, porque fica complicado, porque por mais que o time do Avaí seja um time relativamente mais fraco, né, que o do Cruzeiro a gente sabe que tecnicamente é um time bem abaixo, né, tem umas peças que a gente nem conhece, mas eu acho que o Cruzeiro tem que ter sim um cuidado e pensar não só na questão da temporada, a questão do jogo contra o Copa do Brasil, mas o restante da temporada de preservar, porque às vezes a gente tem um jogador que estoura um músculo, uma lesão muscular, e aí fica fora mais 1 mês, igual o Robinho, 2 meses, e aí já é mais um prejuízo pra gente. Então acho que é hora do Mano dar uma olhadinha com cuidado, e a torcida também ter a paciência, né, e compreender que é uma semana com 3 jogos importantes, né, desses 3 uma decisão, e vai ser preciso sim que o elenco seja aprovado mais uma vez, e vai ser normal, né, a gente ter a presença dos meninos da base em campo. Eu acho isso também, acho que é importante ponderar
É isso nesse momento, até porque seria uma semana difícil para o Cruzeiro, mesmo que fosse uma semana de folga na semana seguinte. O Cruzeiro joga 2 jogos fora, o Avaí joga 2 jogos em casa, o Avaí joga na quarta, o Cruzeiro joga na quinta. Então o próprio desgaste do Cruzeiro já é maior que o do Avaí nessa semana. Vamos às notícias do Cruzeiro ao longo da semana, né? Começando pela base. A equipe Sub-15 do Cruzeiro estreou na Copa Base Brasil em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ontem vencendo o Corinthians por 3-0. Gols do garoto Alejandro, Vitinho e Matheus Prestes. O Alejandro está sempre na seleção Sub-15, sempre marcando gols. O Cruzeiro está no grupo C da competição e enfrenta amanhã o Avaí, encerra sua participação na primeira fase contra o Guaicurus. Já a equipe Sub-17 do Cruzeiro fez uma Taça BH para esquecer, não foi bem, com expulsões, com resultados muito ruins, né? Mas o Cruzeiro acabou derrotado nas 3 partidas para o Novo Horizontino, para Chapecoense e para o Vitória, e foi eliminado já na primeira fase da Taça BH, né? Um grupo disputado na Toca da Raposa. Ali certamente tem muito puxão de orelha. A categoria que classificou para o hexagonal final do Campeonato Mineiro na liderança da chave e vai tentar o título mineiro Sub-17, mas infelizmente na Taça BH ficou devendo. A equipe Sub-20 do Cruzeiro nessa quinta-feira tenta a recuperação no Campeonato Brasileiro Sub-20, enfrenta o Vitória no Barradão, na quinta-feira às 16 horas. E no sábado, atenção aí, hein? Vamos começar a pressão na Federação Mineira de Futebol, preparando o programa hoje, anotei isso. Cruzeiro joga quinta-feira em Salvador e no sábado de manhã recebe o Atlético Mineiro. Veja você, olha o calendário da Federação Mineira mais uma vez, né? Mais uma coincidência nos calendários da Federação Mineira de Futebol na gestão Castelar. Sábado, 10 horas da manhã, em Nova Serrana, Cruzeiro e Atlético Mineiro pelo Sub-20. Eles têm que jogar quinta-feira à tarde em Salvador e sábado de manhã. O Atlético Mineiro também joga pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 nessa rodada, deixa eu ver aqui. Não, é rodada de folga do Atlético Mineiro. Que coincidência a marcação desse clássico logo para a 7ª rodada do Campeonato Mineiro Sub-20 e para esse intervalo do Campeonato Brasileiro, né? Deve ser coincidência, mais umas daquelas da federação. E o Sada Cruzeiro Futebol Americano estreou no Brasil Futebol Americano, estreia nacional da equipe com vitórias sobre o Minas Locomotiva por 42-0, destaque, né, para mais um massacre do Sada Cruzeiro no futebol americano, equipe imbatível nos seus primeiros jogos, vai se preparando agora para enfrentar o Flamengo no dia 5 de agosto. O nosso correspondente de futebol americano, Felipe Fraga, vai contar um pouquinho mais dessa história para você agora. Guerreiros em Debate. Salve, salve, guerreiro dos gramados. Aqui quem fala com vocês mais uma vez é Felipe Fraga, com as novidades do futebol americano, do Cruzeirão cabuloso, que completa hoje 394 dias invicto. Isso mesmo, mais de um ano sem perder, graças à vitória de ontem, acachapante e avassaladora sobre o Minas Locomotiva Futebol Americano, que é inegavelmente a equipe mais tradicional do esporte em Minas Gerais, é a tricampeã mineira, e foi a última equipe a vencer o Cruzeiro enquanto ainda jogava como Eagles na final do Mineiro de 2016. E ontem, um jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Brasil Futebol Americano, o BFA, vitória do Cruzeiro por 42-0. Trazendo para vocês um pouco mais próximo do futebol, é como se a vitória fosse de 6-0, né, com 6 touchdowns anotados para o Cruzeiro. Um jogo fantástico, impecável da equipe celeste, com pouquíssimos erros, e o Minas Locomotiva acabou sucumbindo a isso. E vitória do Cruzeiro aí, inaugurando esse Campeonato Brasileiro com vitória, e vitória fora de casa, porque mesmo o jogo sendo ali em Nova Serrana, o mando de campo era do Locomotiva. Quem anotou os touchdowns do Cruzeiro foram o Álvaro Fadini, que fez um touchdown correndo, né, e deu outros 4 passes, 2 para o Pedro Henrique Médici, 1 para o Clinton Greenway, 1 para o João Pedro Conrado, e o Rodolfo Santos ainda fez um bloqueio e conseguiu um touchdown no punch. Foram 6 touchdowns ao todo, e o Charleston Ribeiro conseguiu converter todos, levando o placar a 42-0. Na próxima rodada, o Cruzeiro recebe o Flamengo, que é uma equipe forte, Flamengo Imperadores, né? A gente teve um Cruzeiro e Flamengo ontem, foi empate no soccer,
mas se tudo der certo, Vitória Celeste no futebol americano, dia 5 ou 6 de agosto ainda a confirmar. Quanto Minas Locomotiva, para você que gosta do futebol americano, acho que vale apoiar também as outras equipes, recebe também no dia 5 de agosto o Botafogo Reptiles, em local ainda a ser confirmado. Então a gente pode ter aí no final de semana 2 jogaços aí de mineiros contra cariocas e o Cruzeirão em busca da segunda vitória, depois dessa sapecada aí de ontem em cima do Forte Minas Locomotiva. Parabéns ao Cruzeiro, 42-0. Tá dado o recado, um grande abraço. Até a próxima. Guerreiros em Debate. Isso aí, obrigado ao Felipe pela participação mais uma vez. A gente está então na sequência torcendo pelo Santa Cruzeiro aí, buscando também o título nacional no futebol americano. Eu peço agora ao Simon já para se despedir da nossa audiência também, já que aproximamos do final do programa. Daqui a pouquinho eu passo na minha participação final o resultado das enquetes também, da participação da galera. Mas Simon, agradeço você mais uma vez pela participação. Sempre um prazer poder conversar com você. Estava lá também no sábado, no Media Day, o Guerreiro dos Gramados, junto dos principais blogs do Cruzeiro aí, cobrindo o Cruzeiro corpo a corpo agora. Um trabalho muito legal, a gente agradece mais uma vez ao clube por essa oportunidade. E eu abro espaço então, Simon, para sua despedida, para você deixar os seus palpites para essa semana aí de Cruzeiro e Fluminense, Cruzeiro e Avaí, e a sua participação final. Obrigado mais uma vez e boa noite, meu caro. Opa, é sempre bom também, João, a gente ressaltar essa atitude do Cruzeiro. Uma iniciativa muito bacana, né? Eu fui pela primeira vez no sábado e gostei bastante, né? Muita gente eu vi até muitos comentários na internet, pessoal achando que seria uma espécie de cala-boca na torcida, né? Por causa dessa irregularidade do time, e não tem nada disso. É o clube literalmente abrindo as portas, né? Mostrando o que está sendo feito. A conversa com o Klaus foi bastante esclarecedora, né? Muita gente critica, né? O Klaus, acho que até pela falta de experiência dele em questão de equipes profissionais. É um cara com um vasto currículo em base, mas é o primeiro grande trabalho em uma equipe profissional, e acho que até muita gente ainda chora a saída do Alexandre Matos até hoje, né? Mas ressaltar essa iniciativa do Cruzeiro. Fui pela primeira vez e achei sensacional, né? A maneira como eles estão acolhendo os torcedores lá. Agradecer ao Guilherme Mendes, né, o Bruno Faleiro da comunicação, o Alisson do site oficial, todo mundo que atendeu a gente lá. O pessoal foi super receptivo, né? Permitiu a nossa entrada no campo, podemos acompanhar o treino junto com os profissionais de imprensa, e acho que é uma iniciativa que com o tempo tende, né, a dar certo, né? Porque a gente tem muita crítica aí a trabalho de imprensa em Minas, e às vezes, maioria das vezes o torcedor está buscando, né, informação, está buscando conteúdo, nos portais, nos sites, e a gente fica muito feliz, né, de ter esse convite e essa lembrança por parte do Cruzeiro. Acho que essa semana contra o Fluminense é um jogo muito difícil, por mais que é o que eu falei, não é um time que seja esse bicho-papão todo, mas tá vindo aí de uma vitória depois de 4 rodadas sem vencer. Acho que o Cruzeiro consegue sim um empate lá. A vitória acho que é lucro, mas acho que no domingo o Cruzeiro consegue ganhar do Avaí lá dentro, da ressacada. Aposta aí 1-1 e 2-0 pro Cruzeiro no domingo. É sempre um prazer participar aqui na rádio. A gente participa pouco, né, pela correria do dia a dia, mas é sempre um prazer participar e conversar sobre o Cruzeiro e conversar com você, João. Agradecer também ao Sidney e ao Paulo, e deixar um abraço para o China Azul aí. Vamos ter calma e paciência. Eu que já fui um crítico, ainda sou um crítico do trabalho do Mano Menezes. Acho que as coisas aos poucos estão entrando nos trilhos. A gente vai ter sim fases irregulares, mas é preciso sim ter paciência, é preciso compreender que a temporada é longa, os desfalques vão aparecer, e que nem sempre, né, a nossa vontade vai ser a vontade do Mano. Não adianta a gente cobrar um time aí que vai sempre para cima, um time com fora das características dele, né, da filosofia dele. Então ter paciência e aguardar que de problemas o Cruzeiro já deve ter muita coisa na política, e eu acho que em breve, nos próximos programas, a gente também tem que dar uma abertura maior para isso, porque
é um assunto que está esquentando cada vez mais. Agradeço a oportunidade, um abraço e boa noite para todo mundo. É isso aí, Simon. Valeu, boa noite. Meus palpites estão mais otimistas. 3-2, um placar meio bailarino lá pro Cruzeiro em Edson Passos contra o Fluminense. E aí 2-0 também lá em Santa Catarina, 6 pontos pro Cruzeiro essa semana. Vamos ao resultado das enquetes então. A primeira delas, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense? Nota 7, 70%. Que nota você dá para o primeiro tempo contra o Flamengo? Nota 7, 49%. 80% dando nota 7 para o segundo tempo, né? A terceira enquete, segundo tempo contra o Flamengo, mais bem avaliado, né, dos 3 períodos aí que a gente pediu para o pessoal avaliar o segundo tempo contra o Flamengo. Quem foi o destaque contra o Flamengo? O Romero venceu com 47%. O time evoluiu em relação aos jogos anteriores? Sim, evoluiu pouco, 47%. Sua projeção para os próximos 2 jogos? Empate, 49% dizendo 6 pontos, 49% dizendo 4 ou 3 pontos. Você aprova o trabalho de Mano Menezes nesse momento? Sim, mas não vinha aprovando, 46%. Você acha que o Nonoca está pronto para ser titular do Cruzeiro? Ainda não, mas em breve estará 70%. Eu lembro agora que o Guerreiros em Debate vai ao ar toda segunda-feira às 21 horas. O programa é feito ao vivo e também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis todos os programas feitos desde o início da temporada 2015. O Guerreiros em Debate está aí, desde o início da temporada 2016, desculpa. O Guerreiros em Debate que está no ar aí desde o segundo semestre de 2012, dentro do projeto Guerreiro dos Gramados, desde o dia 2 de janeiro de 2009. Quase uma década de Guerreiro dos Gramados, cobrindo o Cruzeiro, essa paixão de torcedor para torcedor. Eu me despeço por aqui, lembrando que tem live com Fábio Veloso amanhã no Facebook, tem pós-jogo do Álvaro analisando Cruzeiro e Flamengo, né, já no site, tem pré-jogo saindo também antes das partidas, colunas, né, as nossas redes sociais movimentadas, tudo isso e muito mais você encontra no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Uma boa noite e até a próxima segunda com 6 pontos na conta e a gente consolidado no G6, se Deus quiser. Até a próxima, pessoal. Guerreiros em Debate.